Nós estamos falando nessa aula aqui a respeito de como é que a gente lida com as estratégias do maligno, né? Nós estamos inseridos numa batalha, a gente chama isso de batalha espiritual, não é uma guerra entre o bem e o mal, no sentido de Deus e o diabo, ok? É uma batalha de Satanás contra a humanidade, contra a gente, ok? Satanás é ínfimo diante de Deus, ele não tem nenhum poder diante de Deus, ele tem um poder, né, de atuação limitado aí, que o próprio Deus deu a ele, né, conferiu a ele, e nós entregamos, né, nas mãos dele a autoridade que, na verdade, era nossa por criação, né? Deus nos criou e nos deu da sua autoridade para governar sobre a sua criação como seus vice-regentes, e lá no jardim a gente foi enganado, e nós preferimos dar ouvido à serpente do que a Deus, e isso trouxe, então, todo o caos que a gente vê presente, né, na nossa vida, no mundo, no universo, e nos inseriu dentro dessa batalha, então, porque Deus, ele respondeu, né, a essa situação aí, através da misericórdia, através da graça dele, de uma forma imediata no jardim, e de uma forma estendida, compondo, né, a história para aquele momento que Jesus viesse para derrotar Satanás e tomar das mãos dele, de novo, a autoridade e devolver para as mãos dos seres humanos. E então a gente vive um contexto de batalha, um contexto de conflito, aonde nós já estamos do lado do vencedor. Jesus já venceu, né, essa batalha. Vencer a batalha não significa terminar a guerra, né? A batalha foi vencida, mas a guerra continua acontecendo. E o desfecho dela vai se dar no segunda vinda de Jesus. E o que a Bíblia ensina para a gente é que Satanás, ele tem aí estratégias, né, para estar nos enfrentando dentro do contexto dessa batalha. E uma primeira estratégia dele tem a ver, todas as três estratégias têm a ver com engano, né? A primeira tem a ver com a perspectiva do engano do pecado. Então, nós conversamos bastante sobre isso na aula passada, eu acabei gastando um bom tempo tratando desse assunto, porque, para mim, eu percebo que é um dos assuntos menos compreendidos, né, pela igreja, ok? Que tem a ver com essa perspectiva da nossa identidade. Quando a gente não entende a nossa identidade, nós estamos mais suscetíveis ao engano do pecado, ok? Então, é de fundamental importância que a gente possa compreender a nova identidade que a gente tem em Cristo Jesus, para que a gente possa lidar com os enganos que Satanás procura promover, né, na nossa vida através da ação do pecado, ok? Contra nós. Então, foi isso que nós falamos aí na aula passada, né? A gente gastou bastante tempo tratando a respeito dessa perspectiva, desse assunto. Eu sei que ele é um assunto que muitas vezes faz com que a gente fique um pouco confuso, porque a gente está bastante acostumado com aquele conceito, né, de que a gente nasceu de novo, mas a gente continua com o velho homem, né? Mas não é essa perspectiva que as escrituras nos dá, né? Você não pode, embora muitas vezes a gente explique isso e etc., e eu respeito aqui, tem um monte de mestres bíblicos, gente muito séria, muito boa, que tem uma opinião contrária àquela que eu estou apresentando aqui para vocês, mas eu vejo pouco fundamento bíblico para essa ideia de que a gente continua carregando duas naturezas, ok? Inclusive, hoje eu gravei, né, toda segunda-feira eu gravo um vídeo chamado Pondo Pingos nos Is, que fica postado no Instagram da Escola de Jesus. Por sinal, se você quiser seguir o Instagram da Escola de Jesus, anota aí, @escola_de Jesus, ok? Lá tem vários vídeos, várias coisas. E toda segunda-feira eu gravo um vídeo, eu estou fazendo uma série sobre identidade, e o vídeo que eu gravei hoje eu estava falando isso, né? O apóstolo Paulo fala em Romanos 5:8, né? Assim, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Jesus morrido por nós, sendo nós, quando nós éramos pecadores. Ele coloca no passado, né? Então, para o apóstolo Paulo,
e isso a gente vê também em João, em Pedro, nas cartas deles, né? É muito claro que nós estamos inseridos numa batalha, o pecado continua sendo um inimigo na nossa vida, mas ele não faz mais parte da nossa identidade, ok? Hoje eu vou trabalhar com vocês, eu espero trabalhar as outras duas áreas de engano de Satanás, que tem a ver com a segunda, né, tem a ver com a mentalidade do presente século, né? Essa segunda estratégia aí maligna, com a qual a gente tem que lidar, é o que a gente costuma chamar de status quo. Você já deve ter ouvido essa palavra, né? O status quo, né? Ou a mentalidade contemporânea, ou usando uma palavra alemã, o Zeitgeist, né? Eu vou me valer aqui da explicação que é apresentada por um evangelista chamado Daniel Kolenda, num livro que ele escreveu ano passado, chamado Destruindo Dragões. Ele faz uma citação lá de uma definição que está no dicionário Merriam-Webster, que diz o seguinte, está aí na tela: estudiosos têm há muito defendido que cada época tem um espírito, uma natureza ou um clima únicos que a diferencia de todas as outras épocas. Em alemão, tal espírito é conhecido como Zeitgeist. Eu não falo alemão, viu? Não sei se esse sotaque está certo. Se alguém falar alemão aí, pode me corrigir, tá bom? Das palavras alemãs Zeit, que significa tempo, e Geist, que significa espírito, ou fantasma. Alguns escritores e artistas afirmam que o verdadeiro Zeitgeist de uma era não pode ser conhecido até que esta acabe. E muitos têm declarado que somente artistas e filósofos podem explicá-la adequadamente. Não sabemos se isso é verdade, mas sabemos que a palavra Zeitgeist tem sido uma adição útil para a língua inglesa desde pelo menos 1835. Então, essa é a definição que ele coloca. Uma palavra para se referir a isso tudo que ele está falando aí, que tem sido usado muito entre nós na língua portuguesa, é a palavra paradigma. Okay? Então, a mentalidade do presente século é o paradigma que rege a nossa vida. Seja como for aí, isso se refere à influência exercida pelas potestades. Lembra que nós vimos lá os inimigos, né? Os agentes, a gente tem lá Satanás, os principados, as potestades, né? E os demônios, né? Satanás, ele é esse ser que orquestra, essa legião maligna. Os principados, eles são seres espirituais que têm uma influência sobre nações, ok? A ingerência deles na maioria das vezes é na área política. E as potestades, elas têm ingerência sobre as culturas. Elas influenciam as culturas, ok? Então, essa ideia da mentalidade do presente século, ou dos paradigmas, use o nome que você quiser, eles estão diretamente ligados à atuação das potestades, ok? Dentro de uma geração, ou em uma região, que faz com que a maneira de um povo ou de uma sociedade pensar seja padronizada fora dos parâmetros dos valores do reino de Deus. Então, eu quero mostrar para você um texto que está lá em Daniel 7:25. Daniel 7:25, nós temos uma referência muito interessante a essa estratégia que é exercida aí por influência da cultura de um povo ou de uma geração que tem como agentes as potestades malignas. Olha só o que Daniel fala. Daniel 7 é uma visão que Daniel tem dos últimos dias, dos fins, né? Das realidades que estão acontecendo, e depois um anjo começa a explicar para ele aquela visão que ele teve, né? Ou aquele sonho que ele teve. E aí, na explicação que ele dá, lá tem umas bestas, uns monstros que saem do mar, né, e etc. Ele vai explicando que aqueles seres representam reinos, né, e exercícios de governos que são contrários ao governo de Deus, né, e etc. E tem um desses monstros lá que ele é diferente dos demais, dos outros. E aí ele fala assim, esse reino diferente, que é esse monstro aí, né, esse que tem 7 chifres e que sai um chifre, né,
O chifre, na Bíblia, ele é um símbolo de poder, tá? Então, toda vez que você, de força, de poder, de autoridade, tá certo? Então, toda vez que você lê na Bíblia lá, menção de chifre, a Bíblia ela tem muito uma linguagem simbólica, né? E você precisa entender alguns simbolismos que ela carrega para você poder entender. Então, o chifre, ele fala sobre a autoridade ou o poder de alguém ou de um reino, tá certo? Então, o anjo está explicando isso aí para o Daniel, e ele fala assim, esse reino diferente falará contra o Supremo, oprimirá os santos e tentará alterar o calendário das festas religiosas e as leis. Então, os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, se você ler todo o texto, você vai ver que a descrição que está sendo feita ali naquela visão, naquele sonho de Daniel, é a descrição da nossa história da redenção, né? Da vitória de Jesus, da entrega da autoridade que Jesus dá à igreja, para que a igreja expanda o reino, que aí coloca a gente nessa batalha espiritual, nesse conflito, e aí ele fala que vai chegar um momento que vai surgir um reino que tem lá tantos chifres, né, que mostra essa ideia do poder, e que destruirá outros reinos, e esse reino ele vai se opor aos valores, né, à mentalidade, ok, do reino de Deus. Veja se não é o que a gente está vivendo hoje, né? Então, não é meramente uma questão de uma perspectiva política, histórica, de um momento passado, é uma perspectiva de uma ingerência, de uma influência, ok? Então, nessa estratégia, o alvo de Satanás com os seus súditos é o de nos convencer de que nós podemos servir a 2 senhores, que nos tornamos pessoas com dupla cidadania, cidadãos dos céus, mas nós continuamos sendo também cidadãos da terra. Talvez você mesmo já tenha ouvido mais de uma vez essa ideia, talvez tenha até usado já, nós cristãos temos dupla cidadania, né? Somos cidadãos do céu e cidadão da terra. O problema é que a Bíblia não fala isso em lugar nenhum, a Bíblia não diz em nenhum lugar que um cristão ele tem dupla cidadania, ele é cidadão do céu e cidadão da terra. Ao contrário, ela fala insistentemente, pensando no Novo Testamento, que depois que a gente nasceu de novo, depois que a gente se converteu, nós somos peregrinos estrangeiros nessa mundo aqui, nessa terra aqui. Nós somos cidadãos do céu, nossa pátria é celestial, não é mais aqui. Mas Satanás quer trazer-nos para essa ideia, entende? De dupla cidadania, porque assim ele faz com que algumas coisas sejam consideradas por nós como realidades que são realidades do céu, que a gente tem que pensar nelas, e etc., que estão envolvidas com Deus, e outras que são realidades da nossa vida cotidiana, da terra, que não tem nada a ver com Deus. Então, ele quer nos convencer que nós temos uma dupla cidadania e que nem tudo deve ser visto pela perspectiva do reino de Deus na nossa vida. Ele tentará nos fazer achar que nós estamos sendo irracionais se nós acreditamos em tudo que a Bíblia nos diz e que nós estaremos sendo religiosos, que nós estaremos sendo fanáticos se nós levarmos às últimas consequências as orientações de Jesus para a gente. Quem aqui nunca leu o Sermão do Monte? Acabei de falar aí que eu estou escrevendo um livro com o Wesley, né, sobre o Sermão do Monte. Quem aqui nunca leu o Sermão do Monte pensando assim, isso aqui que Jesus diz é impossível de se fazer? Mas não é impossível. É a regra do reino que Jesus dá. Satanás, ele quer gerar em nós ou medo dos homens, do que as pessoas dirão a nosso respeito, ou vergonha por estarmos sendo diferente dos demais. Ou medo ou vergonha. Então, expressões como o mundo é assim mesmo, mas que mal há nisso, se é feito com amor, qual é o problema? Mas todo mundo faz. São expressões recorrentes ao nosso redor. Você ouve isso aí o tempo todo. O nome que a Bíblia dá para essa estratégia de Satanás é presente era maligna, ou presente século.
ou simplesmente a palavra mundo, se referindo a esse sistema de pensamento que é contrário aos valores do reino de Deus. A maneira de nós lidarmos, então, com essa estratégia de Satanás é termos a nossa mente moldada pela mente de Cristo e pelos valores do reino de Deus. Então, eu quero mostrar para você aí, 5 textos que nos dão fundamento para isso que eu estou dizendo, para essa maneira de nós lidarmos com essa estratégia de Satanás. Então, lembra, como é que a gente lida com a primeira estratégia, o engano do pecado? Entendendo a nossa identidade e resistindo ao pecado com base na nossa identidade. Ok? Então, eu lido com a primeira estratégia de Satanás, que é o engano do pecado, quando eu começo a entender que eu sou filho de Deus, e como filho de Deus, eu sou santo, eu sou filho da obediência, eu não sou pecador. Então, eu não tenho que ficar me rendendo ao pecado. Se eu pecar, que pode acontecer, eu tenho advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, eu resisto ao diabo, eu me sujeito a Deus. O que é sujeitar a Deus? É concordar com aquilo que Deus diz sobre mim, aquilo que Deus diz a meu respeito. E eu resisto ao diabo. O que é resistir ao diabo? É ir contra aquilo que ele insinua sobre mim. Então, Jesus ensina isso lá na tentação, né? Na tentação, Jesus se submete à voz do Pai e ele resiste ao diabo. Ele não transforma pedras em pães. Por quê? Porque ele sabe quem ele é, por ele ter se sujeitado à voz que ele ouviu no batismo. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Isso é identidade. Ok? Essa outra área, essa outra estratégia de Satanás, que é a da presente era maligna, ela é vencida por nós, não fundamentada na nossa identidade, mas a partir da renovação da nossa mente, okay? Da maneira que a gente pensa. Então, olha só, vamos dar uma olhada aí nesses textos. Primeiro texto, Gálatas capítulo 1. Olha que texto interessante esse de Gálatas, como ele mostra para a gente que nós não somos membros de 2 cidadanias. Nós não temos 2 cidadanias. Olha o que Paulo fala. A todos vós, introdução de Gálatas, né? A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que Jesus se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. Então, Jesus se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas com que objetivo? A fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, veja, a vontade de Deus é que nós sejamos resgatados deste atual e perverso sistema mundial. A questão aqui é que muitas vezes a gente lê esse texto e a gente acha que Paulo está falando a respeito de nós sermos resgatados lá no arrebatamento, lá no final, lá quando a gente for levado. Não, Jesus morreu para que agora você não esteja mais vivendo sob o pensamento, a influência dessa presente era maligna. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Como isso é possível? Aí nós vamos para Romanos capítulo 12. Que é um texto muito conhecido de todo mundo, né? Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, Paulo diz assim, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, olha só, de novo, não vos amoldeis ao pensamento deste mundo, não vos amoldeis ao presente século, não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, você não deve ter o molde, como modelo de pensamento, aquilo que rege, os valores que regem essa presente era maligna. Você precisa ter uma renovação na sua mente. Essa renovação é uma transformação
na maneira de você pensar. Por que que você precisa... Veja, ele está falando aqui com gente salva. Por que que você, que foi salvo por Jesus, precisa ter um novo molde de pensamento? Porque se você não tiver um novo molde de pensamento, você não vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, para a sua vida. Para que eu e você experimentemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, agora, nós precisamos ter uma nova maneira de pensar, uma nova mente, um novo molde, ok? Para os nossos pensamentos. E que molde é esse? Porque ele fala aqui, ó, sede transformados pela renovação da vossa mente. Então, tenha a sua mente renovada, transformada, num outro molde. Que outro molde é esse? É aquele que é estabelecido pelos valores de pensamento do céu. Então, vamos lá para Colossenses. Vamos lá para Colossenses, capítulo 3, versos 1 a 3. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. A tradução que eu uso é a King James atualizada. Eu gosto muito dessa tradução, desse texto em particular na King James. Eu acho que ele esclarece muito o que está sendo dito nesses versículos. Diz assim, portanto, visto que fosseis ressuscitados com Cristo, então Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos com ele, se a gente crê nele. Okay? Ou seja, a vida ressurreta de Jesus está inserida em nós. Nós estamos participando dessa nova humanidade que ele tem. Então, visto que fossem ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto. Na maioria das traduções está buscai ou pensai nas coisas do alto. Eu gosto dessa tradução porque ela é clara que Paulo está dizendo que é para a gente ter um conhecimento agora sobre a vida, sobre a realidade, que não é mais baseada no molde dessa presente era. Já é baseada no molde da era por vir. Ok? Do reino de Deus que nós vamos desfrutar na sua plenitude. Ele já está disponível a nós. Então, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Aí ele esclarece sobre o que é buscar o conhecimento do alto. É pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, o apóstolo Paulo está falando, ó, você buscar o conhecimento do alto é você pensar agora, aqui, a partir dos objetivos do céu. Do alto aqui significa o céu, aonde Jesus está. Então, você está inserido aqui, você vai para o céu, mas antes de você ir para o céu, Jesus trouxe o céu para você. Através do Espírito Santo, ele trouxe uma nova maneira de você pensar. E aí o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, ele é um texto muito importante que nos ajuda a entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Como é que você pode pensar nas coisas do alto? Como é que você pode pensar a partir do conhecimento do alto? Você pode pensar nas coisas do alto e você pode pensar a partir do conhecimento do alto, porque o Espírito Santo de Deus está vivendo em você. Então, a sua mente está misturada com a mente de Deus. Os seus pensamentos se misturam com os pensamentos de Deus. Isso é incrível, não é? Olha só, a gente muitas vezes nós não damos atenção a isso. Vamos ler esse texto aí. Vou ler a partir do verso 6. Ó. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria dessa era dos poderosos desse século que estão sendo reduzidas a nada. Então, Paulo está falando, ó, eu estou falando para vocês a respeito de sabedoria, mas a sabedoria da qual eu estou falando não é dessa presente era má. Ou seja, não é do molde desse presente século. É uma sabedoria que tem como molde o céu. Ok? A mentalidade do alto. A sabedoria do alto. Então, tem dois tipos de sabedoria. Tem uma sabedoria terrena e tem uma sabedoria espiritual, uma sabedoria do alto. Não é que sabedoria espiritual é a sabedoria que são as coisas relacionadas à igreja,
a música de igreja, a Bíblia. Não, a sabedoria do alto é você viver aqui no seu dia a dia, pensando aqui a partir das categorias do reino de Deus, que vai governar e vai influenciar plenamente esse mundo mal que foi redimido por Jesus. O que Paulo está dizendo é que o que nós fazemos é que, na maioria das vezes, é que nós ficamos achando que quando Jesus voltar e a gente estiver no céu, novo céu, nova terra, nós vamos, então, ter uma nova maneira de ver as coisas. Paulo está dizendo, ó, essa nova maneira já começou, essa nova mente já está presente em vocês. Olha lá o verso 7. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Por quê? Porque Jesus é a sabedoria de Deus. Ele fala isso para a gente lá no capítulo 1, verso 30 e 31. Olha só, portanto, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, a sabedoria de Deus é Jesus. A sabedoria de Deus é você pensar como Jesus pensa, é você agir como Jesus age, é você falar como Jesus fala. Jesus carrega a sabedoria de Deus nele. E o apóstolo Paulo está dizendo que se os poderosos dessa época, dessa era, tivessem entendido a sabedoria de Deus, eles não teriam crucificado Jesus. Eles crucificaram Jesus porque eles, na verdade, não conseguiram entender qual era a sabedoria de Deus, manifestada, revelada em Jesus, no Evangelho. Agora, olha o verso 9. O verso 9 é um verso que a gente cita demais, só que a gente cita ele pela metade. Ele diz assim, ó, no entanto, Paulo vai citar aqui Isaías 64, 3. Ele diz assim, ó, no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Você já citou esse versículo? Mas quando fala sobre Deus, né, sobre coisas assim, a gente quer falar sobre mistério, né? A gente diz, mas a Bíblia diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente alguma foi capaz de entender o que Deus fez. Pois é, a Bíblia não diz isso. Isaías diz isso. Mas aí Paulo cita Isaías no Novo Testamento e ele complementa, dizendo assim, ó, Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Então, olha, você está na nova aliança, nova aliança. Você não pode mais ler esse texto de Isaías a partir da ótica do Antigo Testamento. Esse texto faz sentido antes, assim, só o verso 9, antes de Jesus vir. Mas Jesus veio, morreu, ressuscitou e nos enviou o Espírito Santo, ele vive em nós. Então, Paulo está dizendo, olha, Isaías disse, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. É verdade, com a sabedoria humana você não é capaz de chegar a nenhuma dessas coisas. Mas ele diz, Deus, todavia, o revelou. Veja, então, você ouviu. Você ouviu. Você imaginou. Você viu. É isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque você recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus conhece todas essas coisas. O Espírito Santo viu, o Espírito Santo ouviu e o Espírito Santo imaginou. E ele está vivendo em você. Então, o que Paulo está dizendo é que quem está em Jesus recebe revelação de Deus e consegue entender as coisas a partir da mente de Deus. E aí ele continua descrevendo, pois quem conhece os pensamentos do ser humano a não ser o espírito do homem, ele está dando um exemplo que nele reside, assim igualmente ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. De novo, presta atenção.
porque a gente pega os versículos e deixa o restante, né? Quem conhece os pensamentos de Deus é só o Espírito Santo de Deus. Mas Paulo continua, ele diz, nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Sobre isso, também pregamos, não com palavras ensinadas pelos seres humanos, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Então, o que Paulo está dizendo é que sem o Espírito Santo, uma pessoa não é capaz de entender a sabedoria de Deus, Jesus, não é capaz de entender o Evangelho, não é capaz de entender a cruz, não é capaz de entender os dons, não é capaz de entender o poder de Deus, não é capaz de entender as regras do reino, os valores do reino, não é capaz. Olha para a gente e vê o que a gente pensa, o que a gente fala, como loucura. Mas ele está entendendo que se você tem o Espírito Santo, você, ao contrário do mundo, é capaz de entender todas essas coisas. Isso é aplicado não apenas na perspectiva da conversão. Veja, se o Espírito Santo não revelar Jesus para uma pessoa, você pode pregar para ela 55 milhões de vezes e aquela pessoa não vai entender o que você está pregando, não vai entender o que você está falando. Uma pessoa não se converte pela lógica humana, ela não se converte por comprovações científicas, ela não se converte porque a gente consegue provar para ela por A mais B, ela se converte porque o Espírito Santo revela para ela Jesus. Se ele não revelar, ela não se converte. É isso que ele está falando aqui. Mas isso não se aplica apenas para a conversão, isso se aplica depois da conversão para a realidade do reino. Por isso, você precisa ter a sua mente, Romanos 12:2, transformada. Ou seja, uma vez que você nasceu de novo, a sua conversão precisa atingir também a sua mente. Conversão é mudar a maneira de pensar. Você muda a maneira de pensar sobre Deus, sobre Jesus, e você precisa agora começar a mudar a maneira de pensar a vida em relação às coisas do seu cotidiano. Pautado pelo quê? Pautado por aquilo que Deus pensa. E por que você pode mudar? Porque o Espírito Santo de Deus está vivendo em você, ele conhece os pensamentos de Deus, ele compartilha os pensamentos de Deus com você. Deus nos revela. É assim que ele termina o texto. Olha, quem jamais conheceu a mente do Senhor? Verso 16. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele está citando de novo Isaías 40:13. Olha que louco. Olha o que Paulo está falando. Quem jamais, Isaías diz, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E aí ele completa, todavia, de novo, olha só, todavia, nós temos a mente de Cristo. Então, ele quer que você responda. Quem jamais conheceu a mente do Senhor, ele quer que você responda assim, eu conheço a mente do Senhor. Eu conheço. Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. Então, a mente de Jesus, ela está misturada com a sua mente. Você precisa começar a entender que muitos dos seus pensamentos, na verdade, são pensamentos de Jesus. É óbvio que... Mas como é que você sabe? É pela fé. É pela fé que você sabe. Você tem que acreditar. O mesmo diz respeito aos seus sentimentos. Muitos sentimentos que você tem não são sentimentos seus, são sentimentos do Espírito Santo de Deus em você, compartilhado com os seus sentimentos. 1 João. Vamos lá para 1 João. Poderíamos pegar texto de Pedro aí também. Mas vamos ver 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17.
João diz, não ameis o mundo aqui é o sistema atual, não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, e aí você vai ver que o mundo aqui do qual ele está se referindo tem a ver com o sistema, não é a natureza, a criação, é o sistema. Pois tudo o que há no mundo, a paixão da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, esse sistema passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Para João, fazer a vontade de Deus é você pensar como Jesus pensa. É só você ler a epístola que você vai ver isso. E aí a gente vai chegar no texto que eu já, na aula passada, comecei com ele, na verdade, com vocês, que é o texto que Paulo fala sobre o engano. 2 Coríntios, capítulo 10. Não, na verdade, eu comecei com o texto mais para frente ali, né, quando ele fala do engano, né, de Satanás, do engano da serpente, que ele teme, que assim como é o capítulo 11, verso 3, né, que assim como ele teme que assim como a serpente enganou Eva, né, e etc. O capítulo 10 de 2 Coríntios 3 a 5, Paulo fala dessa batalha nesse campo aqui, ok? Dessa batalha espiritual nesse campo dos valores, dos pensamentos. Olha o que ele diz. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Ou seja, a gente não usa a sabedoria humana. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Ele está falando isso referente à igreja, ao ensino para a igreja, dos discípulos. Então ele está dizendo, olha, a nossa luta, essa guerra espiritual que a gente vive, ela é travada na mente. Que são fortalezas. Fortalezas são padrões de pensamento que a gente tem por muito tempo, porque nós éramos escravos do pecado, e que mesmo depois de convertidos, eles estão de pés e eles precisam ser derrubados. Como é que essas fortalezas, esses pensamentos, são mantidos na nossa mente, mesmo depois da nossa conversão? Através de sofismas. Não aparece aqui na minha tradução essa palavra, mas é a palavra que aparece no grego. Aqui aparece vãs filosofias na minha tradução, mas a palavra grega é sofismas, ok? Destruímos sofismas. Então, o que é um sofisma? Um sofisma é uma mentira travestida de verdade, que aparentemente é verdadeira. Então, eu vou te citar um sofisma aqui, ó. Deus é soberano. Então, tudo que acontece no mundo é da vontade dele. Isso é um sofisma. Deus ser soberano não é a mesma coisa de dizer que é Deus quem faz todas as coisas acontecerem. A soberania de Deus é questionada pela nossa rebelião. O ato soberano de Deus é agir no meio da nossa rebelião, fazendo com que a vontade dele se concretize, apesar de nós sermos contrários a ela. Então, é um sofisma essa ideia de que todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem de acordo com a permissão de Deus. Não, não é. Não é. Não é assim. Elas acontecem contrárias às ordens de Deus. Deus deu uma ordem a Caim, e Caim foi contrário à ordem dele.
Deus deu uma ordem para Adão e Adão foi contrário à ordem dele. Deus dá uma ordem para nós e nós somos contrários a essa ordem de Deus. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e, como tais, nós somos providos de responsabilidade. E para que você tenha responsabilidade, você precisa ter liberdade. Então, essas são duas doutrinas que elas caminham paralelas nas Escrituras. A soberania de Deus não isenta a responsabilidade humana. E a responsabilidade humana não diminui a soberania de Deus. Mas elas são dois pratos da mesma balança. E têm pesos iguais. Embora muitos teólogos não aceitem isso. Mas se você ler as Escrituras desvestido dos óculos teológicos, que na maioria das vezes a gente carrega, porque fomos ensinados assim, a gente vai começar a se dar conta que algumas coisas não são bem do jeito que a gente aprendeu a vida toda. Sofismas. Então, nós lidamos com essa estratégia, colocando a nossa mente, a maneira de nós pensarmos a vida, sob o governo de Deus, sob o governo do Espírito Santo. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso mediante a assimilação da palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. A gente não diz isso quando a gente vai se batizar, a gente não, uma das perguntas que a gente responde não é que a gente crê na Bíblia como palavra de Deus e a gente aceita a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Então, eu quero encerrar esse ponto com a observação e análise aí de dois textos. O primeiro deles é Efésios 5, de 1 a 21. Olha só. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus, como oferta e sacrifício, como aroma suave. Então, ele começa dizendo que a gente deve ser imitadores de Deus. Como o quê? Como pecadores? Não, olha a identidade. Como filhos amados. E o modelo de filho amado é Jesus. No verso 2 ele diz, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave. Então, qual que é o modelo que Paulo usa de filho amado que nós somos? Para sermos imitadores de Deus? Jesus. Você ser um imitador de Deus é você viver a sua vida como Jesus viveu a dele, pensar como ele, falar como ele, fazer o que ele faz. Isso é ser um discípulo de Jesus. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. De novo, identidade, olha só. Por que não deve ter imoralidade sexual e nenhuma espécie de impureza e cobiça? Por causa da nova identidade que você tem. Essas atitudes não são adequadas aos santos, ou seja, você não vai ter essas atitudes, porque agora você não é mais pecador, você é santo. Não haja obscenidade, nem conversa tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Porquanto podeis estar bem certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria. Sabedoria aqui que ele está falando é essa ideia da sabedoria do reino, sabedoria do alto. Por quê? É justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, portanto, não sejais participantes com eles. Então, ele está dizendo, ó, não sejam enganados por uma pretensa sabedoria. Isso é um sofisma, essa ideia de que você foi salvo por Deus, a graça de Deus te redimiu, e agora você está salvo, e não importa como você vive a sua vida, você está salvo, Paulo está falando isso, é um sofisma.
Se você está verdadeiramente salvo, então você precisa pensar a partir da mente de Cristo. Logo, você deve ter uma postura diferenciada com relação à imoralidade sexual, à impureza, à cobiça, à imoralidade, à ganância, à idolatria, ok? Por quê? Porque agora você é santo. Essas coisas não fazem parte do reino de Deus. Logo, se você vive baseado nessas coisas, você não está no reino de Deus, você não tem herança do reino. Pois no passado, olha só, ó como não carrega duas coisas juntas. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Você não pode ser treva e luz ao mesmo tempo. No passado erais treva, agora sois luz. Isso é identidade. Você não pode ser pecador e santo ao mesmo tempo. Natureza. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, veja, embora você seja santo, embora você seja luz, você agora tem que aprender a viver como santo e aprender a viver na luz. Então, você precisa aprender aquilo que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Olha só, é obras. Você não é mais trevas, mas você pode se associar às obras infrutíferas das trevas. Você não é mais pecador, mas você pode se associar ao pecado. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Veja, se você precisa buscar compreender qual é a vontade do Senhor, então isso significa que nem tudo é a vontade do Senhor. Então, esse argumento, de novo, esse argumento que a gente usa, querendo colocar tudo como sendo vontade de Deus, não é bíblico. Isso é um sofisma. Se você precisa encontrar qual é a vontade do Senhor, se você precisa compreender qual é a vontade do Senhor, então isso significa que nem tudo que acontece na nossa vida é da vontade do Senhor, ou é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu poderia continuar lendo. Mas veja, o que esse bloco mostra para a gente? Mostra que uma vez que nós somos redimidos, agora nós precisamos viver sob o governo de Deus, sob a direção dele. 1 Pedro. Por quê? Porque nós temos uma nova identidade, nós somos santos. Agora vamos para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 17, você vai ver que Pedro concorda com o apóstolo Paulo. Ele tem uma linguagem diferente da de Paulo, mas ele concorda com ele. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está inspirando Paulo e Pedro. O que eles estão escrevendo está sendo direcionado, orientado, revelado pelo Espírito. Então, o apóstolo Pedro escreve assim: assim sendo, ele fala primeiro aqui da nossa redenção, no capítulo 1 até o versículo 12, aí ele começa no 13 dizendo: assim sendo, estai com a mente, olha lá, estai com a mente preparada. Estar com a mente preparada é a mesma coisa que Paulo chama de mente renovada. Prontos para agir, alertas,
depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Então, veja, Pedro está dizendo, olha, estejam com as suas mentes renovadas, atentas, dependentes da graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus. Nós jogamos isso aqui lá para o futuro, mas não é disso que Pedro está falando. Pedro está falando da plena revelação de Jesus para nós agora, daquilo que Jesus nos revela, daquilo que o Espírito nos revela. Agora, olha o 14. Como filhos da obediência, veja, Paulo usa muita expressão, como santos. É a mesma coisa, olha o que Pedro está falando. Como filhos da obediência, isso é identidade. Como filhos da obediência. Algumas Bíblias traduzem como filhos obedientes. Dá na mesma. Essa é a sua identidade. Você é um filho obediente, ou você é um filho da obediência. Porque você é um filho da obediência, não permitais que o mundo vos amolde, olha lá, não vos amoldeis as paixões de João. O apóstolo Paulo diz, não vos amoldeis ao pensamento do presente século, é a mesma palavra que Pedro está usando aqui. Não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando vivieis na ignorância. Então, veja, essas paixões estão relacionadas à realidade do pecado que vive em nós. Pedro está falando, isso não está mais em vocês. Não permita que o mundo vos amolde a essas paixões que já não fazem mais parte de vocês. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santo em todas as vossas atitudes. O que Pedro está dizendo não é que a gente tem que se esforçar para ser santo, tentar ser santo como Deus é santo. Isso não teria nenhuma lógica, é impossível. A santidade de Deus é exclusiva. O que ele está dizendo é, nós participamos dessa santidade exclusiva de Deus, portanto, a gente deve ser santo, a gente deve agir como santo. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, você é santo porque Deus é santo. Você não é santo porque você está tentando ser santo como Deus é. Você é santo porque Deus é santo. E você está participando da vida dele. Logo, você deve simplesmente ser aquilo que ele é, porque a vida dele está em você. Ora, olha o verso 17, olha como Pedro termina. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Então, se eu invoco como Pai, eu digo que eu sou filho da obediência, invoco como Pai, aquele que julga todas as coisas, eu devo proceder de conformidade com aquilo que ele é agora, na minha jornada terrena. Então, a maneira de eu vencer Satanás na sua primeira estratégia, que é do engano do pecado, é assumindo a minha identidade, concordando com Deus sobre o que ele diz para mim. A maneira de eu vencer a estratégia da mentalidade que Satanás molda no presente século é eu pensar a partir das categorias da nova vida que eu recebi, do novo ambiente que eu vivo, que é o ambiente do céu, que foi trazido para mim através da presença do Espírito Santo. Aí a gente chega na terceira área de resistência, que é a oposição espiritual. É a terceira estratégia maligna. Talvez essa seja a mais popular das três estratégias que diz respeito à associação com o conceito da batalha espiritual. Quando a gente fala de batalha espiritual, na maioria das vezes as pessoas já pensam nessa daqui. Essa estratégia, ela é executada para gerar, por Satanás, para gerar medo, dúvida, ansiedade, desânimo nos seguidores de Jesus. Ela é resultado de uma ação que procura fazer muito estardalhaço para gerar em nós um sentimento de que a batalha não está ganha, de que o inimigo é mais forte do que nós imaginamos, de que não há tanta autoridade e poder disponível a nós como a Bíblia diz.
mas é só barulho. Essa estratégia ela pode vir por ordem natural ou sobrenatural. Ela envolve tanto a ação dos principados e potestades, como também de demônios. E eles podem utilizar os contextos anteriores que a gente apresentou, a mentalidade do presente século e o engano do pecado. Esse texto de Atos 16, eu não vou ler o texto, mas ele é um texto muito interessante. É aquele texto que Paulo chega em Filipos e ele começa a pregar o evangelho, e nesse texto a gente tem essas duas dimensões da oposição espiritual acontecendo, no campo sobrenatural e no campo natural. Paulo começa a pregar o evangelho e no campo sobrenatural ele começa a ter a resistência de uma jovem que é possuída por um demônio, que começa a afirmar continuamente que eles eram pregadores do Deus verdadeiro, do Deus vivo. E chega um determinado momento que Paulo, ele fica com os picuá cheio e ele expulsa o demônio da moça. E a moça era uma escrava. E o texto diz que, uma vez liberta, se desfaz a esperança de lucro dos donos da escrava. O que me faz entender que ela não foi só liberta, mas que ela também aceitou o governo de Jesus sobre a vida dela, e o Espírito Santo passou a habitar nela. Porque se isso não acontecesse, Jesus explicou que quando um demônio é expulso, e a casa, ou seja, o nosso ser não é ocupado pela presença do Espírito Santo de Deus, o demônio pode voltar trazendo outros 7 com eles. Como se desfez a esperança de lucro, a única explicação para isso é que aquela jovem, ela deve ter se convertido. Então, como resultado disso, como resultado de Paulo ter vencido essa oposição sobrenatural, vem a oposição espiritual no campo natural. As pessoas dominadas pela ganância, por Mamon, eles reagem em relação àquilo que o apóstolo Paulo realizou, e Paulo e Silas são lançados na prisão, né, de forma injusta e tudo mais. A gente vê isso acontecendo, né? Então, depois que o espírito ele é eliminado, a oposição ela se vira para um lado natural, levando lá os donos das escravas a se oporem a Paulo e a Silas. Eles são presos, e você conhece a história, né? Tem lá uma manifestação sobrenatural de Deus, eles são libertos, eles usam os títulos que eles têm de cidadãos romanos para que eles venham lá e peçam desculpa para eles, né, e etc. Nós vemos algo semelhante ocorrendo também nesse texto de Atos 19, 8 a 40, em Éfeso, quando o apóstolo Paulo ele está realizando ali o seu ministério. Ele começa pregando na sinagoga, pessoas começam a se converter, os judaizantes ficam enciumados e começam a atacar Paulo, ele sai com os discípulos, com aqueles que haviam se convertido, vai para a escola de Tirano, e ele fica 2 anos em Éfeso ensinando o evangelho ali na escola de Tirano, e as pessoas que estão aprendendo ali com ele saem, né, e vão pela região, e o evangelho se espalha em 2 anos por toda a Ásia. Aí você tem uma situação de oposição que acontece com 7 filhos de um sacerdote judeu chamado Cefas, que tentam expulsar um demônio no nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio dá uma surra neles, porque ele diz que ele conhece Paulo, conhece Jesus, mas não sabe quem eles são, e dá uma surra neles, né? E aí, essa situação, que deveria ser uma situação que geraria um vexame, né, ao nome de Jesus, na verdade é revertido para a glória de Jesus, porque as pessoas veem aquilo e eles chegam à conclusão que realmente aquilo que Paulo fala e diz é provido de uma autoridade diferenciada. E aí o texto bíblico diz que muitos, por causa daquilo ali, que me davam com magia negra e tudo mais, levam os livros, queimam na praça, né, e etc. E aí milagres extraordinários começam a acontecer através de Paulo, coisas
maiores, né, aquelas coisas maiores que Jesus disse que aconteceriam, elas começam a se manifestar ali por intermédio do apóstolo Paulo, mas o desfecho do texto é uma oposição que vem a nível natural, porque os artesãos que faziam as imagens da deusa Diana começam a se sentir ameaçados, porque as pessoas estão abandonando, né, a religiosidade ali, e eles, então, promovem um motim, né, um ataque contra a pessoa de Paulo, que é retirado, então, de Éfeso lá, e vira toda uma confusão ali. Então, esses são exemplos para mostrar para a gente como essa dinâmica da oposição espiritual, ela não é algo que só dá na esfera de possessão demoníaca, de coisas sobrenaturais, ela se dá também no campo natural. Essa oposição vai desde o mover realizado por principados e potestades, então, inclinando as pessoas, inclinando as instituições a se oporem ao evangelho, nos casos mais extremos, né, gerando perseguição física, passando por ingerências malignas na esfera espiritual, gerando sentimentos de dúvida, medo, angústia, sensação da presença maligna, chegando à oposição através do domínio e do uso direto, né, de pessoas por intermédio da possessão demoníaca ou ataques diretos através de enfermidades, né? Parentes, nem toda enfermidade é promovida por demônios, mas todas as enfermidades, por serem fruto da queda, podem ser instrumentos nas mãos dos seres malignos, ok? Então, a gente vê em Lucas 10, 1 a 12, que quando Jesus envia os 72 discípulos em missão, ele deixa claro que eles lidariam com esse tipo de oposição maligna. Ele mostra para eles, né, que eles estariam sendo enviados como ovelhas no meio dos lobos, que ele daria a eles autoridade para expulsarem demônios, né, e etc., que eles teriam oposição, eles teriam perseguição. Essa foi uma das principais áreas de confronto de Jesus no seu ministério. A gente vê em Marcos 4, 35 a 41, 5, 1 a 20, Jesus, ele vira e mexe, tinha confronto com demônios, confrontos com essa dimensão da oposição espiritual. Essa estratégia, portanto, ela é vencida com a utilização da autoridade que nós recebemos através do nome de Jesus Cristo e do dom de discernimento de espíritos, que nos é dado pelo Espírito Santo, para a gente poder reconhecer o que está por detrás de determinadas situações que a gente possa vir enfrentar. Aí eu coloquei alguns textos de exemplos, né? Lucas 10, 19, Atos 13, 9 a 12, 1 Coríntios 12, 10 fala do dom de discernimento de espíritos, não é? Então, essa área aí, a gente vence entendendo que nós temos a autoridade dada por Jesus e entendendo que um dos dons que o Espírito manifesta em nós e através de nós é o dom de discernimento de espírito, para que a gente possa entender se determinadas situações que estão acontecendo, elas são casuais ou elas são realmente um ataque, um contra-ataque, né, maligno. Ok? Então, concluindo essa nossa sessão, Jesus nos diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é uma afirmação de Jesus. Jesus, ele, quando a gente lê os evangelhos, a gente lê o Novo Testamento, a gente vê que Jesus está em franco conflito contra Satanás. A Bíblia é absolutamente clara em mostrar para a gente que Jesus veio para destruir o domínio e o império de Satanás sobre a vida dos seres humanos. Jesus ele não se deixou levar pelas estratégias do maligno. Ele não teve medo de Satanás. E ele nos ensinou que nós precisamos saber lidar com as suas estratégias para que nós não sejamos apanhados na sua sagacidade e a gente possa, então, não sermos neutralizados por ele. Satanás, na verdade, ele sabe que ele foi derrotado e, por isso, ele se desespera, vivendo atormentado pelo medo do seu fim. Ele sabe
que a igreja é o corpo de Jesus. E aqueles que carregam a glória de Deus para que ela seja conhecida por toda a terra. Ele sabe disso. E o seu objetivo, então, é nos eliminar. Ele não tem mais nenhuma autoridade, mas ele ainda carrega poder. E o poder que ele carrega é um poder corrompido, porque ele está desligado de Deus. Por isso a gente precisa manter a nossa vida continuamente ligada à nossa fonte de poder, para a gente sair vitorioso contra as estratégias de Satanás. E para isso ser possível, nessa vida de comunhão com o Senhor, ele nos concedeu alguns itens, né, para que a gente se utilize. E aí nós vamos conversar a respeito disso na nossa próxima aula, ok? No que Paulo chama de armadura de Deus.